tinha um astrônomo britânico chamado Arthur Eddington, que havia estado aqui no Brasil em 1912, tá certo? E ele foi encarregado pelo governo britânico de fazer verificação dos trabalhos dos cientistas alemães, né? E uma das pessoas com que ele acompanhava era o Albert Einstein, em termos das suas publicações. O Einstein começou a divisar essa visão de um universo curvo, e que essa curvatura do universo é provocada pela maneira como a massa estava distribuída nele. Muito bem, mas aí ele propôs um experimento no qual você poderia ver isso. Com auxílio de um colega do Observatório de Berlim, chamado Freundlich, ele propôs um experimento no qual você usaria a massa de um objeto muito pesado, um objeto celeste, para verificar um efeito dessa curvatura do espaço. Só que esse experimento tem um pequeno problema. O Sol brilha e ninguém vê estrela nenhuma perto dele. Mas tem um momento em que o Sol está lá, no caso é a massa dele que interessa, certo? E as estrelas também estão próximas, é hora de um eclipse solar total, né? E o Eddington conseguiu um financiamento do governo britânico e um cofinanciamento da Royal Society, que era uma sociedade de cientistas britânicos, e da Royal Astronomical Society, do que congregava os astrônomos britânicos, para uma expedição dupla que iria fazer a observação do eclipse, né? E ele apontou que o eclipse previsto para o dia 29 de maio de 1919 seria um bom momento para tentar fazer uma verificação daquela coisa que o Einstein estava procurando, né? Aí ele apontou um local de observação que ele iria se deslocar com a equipe do Observatório Nacional para fazer o trabalho dele de observação de eclipses na época, que seria a cidade de Sobral. Ele veio escolher o Sobral, o próprio Henrique Moriz escolheu Sobral porque Sobral, ele conhecia a região, ele tinha andado muito aqui quando ele era jovem, fazendo trabalhos para o governo federal, a serviço do Observatório Nacional, trabalhos de mapeamento, cartografia, instalação de estações meteorológicas, né? Ele apontou Sobral como local adequado de observação. Quais motivos? Primeiro, óbvio, a sombra da Lua passaria diretamente sobre a cidade. Segundo, a cidade tinha uma infraestrutura que podia acomodar todo mundo com conforto e segurança. Terceiro, tinha a linha férrea que ligava Sobral ao porto de Camusim, e tinha a comunicação telegráfica, ou seja, tinha toda uma logística favorável. Sobral é onde a luz fez a curva. E a história da cidade é marcada pelo grande evento de 1919. Mas em 1919, Sobral é uma cidade seca. Sobral está passando por uma grande seca. Então, a cidade ela não vive um ritmo normal. Em 1919, a cidade recebe a comissão científica, vinda do Rio de Janeiro, da Inglaterra, mas ela também recebe retirantes. Então é uma cidade em fluxo, em movimento. E a chegada da comissão também vai instaurar na cidade outros espaços, outras espacialidades. Elas tomam conta ali da Praça do Patrocínio, né, nas mediações da igreja, armam equipamentos, que a princípio causa estranheza. Que as pessoas aqui, no começo, ficaram assustadas, as pessoas na cidade. Mas os cientistas brasileiros, o Henrique Moriz, com a ajuda dos políticos locais, da diocese local à época, conseguiram fazer com que não houvesse alguma conturbação pública. Porque um eclipse é uma coisa, para quem não conhece, é uma coisa assustadora, né? Por isso que a gente encontra reflexões desse momento da vinda da comissão aqui em Sobral na literatura do período. E alguns textos desse período falam em anticristo, falam do fim do mundo, inclusive, né? Falam que a cidade está sendo invadida por ETs, por extraterrestres, assim, não com essa expressão, com essa palavra, mas esses homens estranhos, que eram estranhos de um outro modo, não eram estranhos como os estranhos da seca, causaram um certo impacto na cidade, né? Causaram um certo impacto na cidade
Ainda mais porque, no fundo, as pessoas não entendiam muito o que é que aquilo tudo significava, não é? O que é que aqueles instrumentos ali, instalados na praça, significavam. Né? Sobral, por exemplo, em 1919, nunca tinha visto um automóvel. E vê pela primeira vez um automóvel. E isso gera um impacto grande na cidade, né? Um objeto andante, com 4 rodas, com barulho esquisito, levando pessoas. Isso parecia uma coisa mágica. Parecia uma coisa mágica. Como era um carro autopropelido, um automóvel, né, ele ainda era confundido com as carroças, da maneira que as mães falavam para as crianças não chegar perto do carro, não ficar na frente dele quando ele estava passando, para não ser pisado pelo carro. Mas essa máquina, esse automóvel andando na cidade, causou um impacto tremendo, especialmente entre as mães que tomavam conta dos filhos, os maridos trabalhando, né? E aí elas ficavam agitadas porque temiam que o demônio de rodas não atropelasse, porque essa palavra ela não faz parte do vocabulário, mas engolisse os meninos. Meninas, entra, senão o diabo te pega. É mais ou menos assim que o Cordeiro de Andrade reflete lá no livro dele, que reflete a seca. E aí, dentro da seca, a presença da comissão em 19 aqui na cidade. Ulala! 1919, dia 29 de maio. Maio é final da quadra chuvosa aqui na Sobral. E como todo mundo está acostumado, normalmente aqui chove à tarde, né? E eventualmente aparece uma nebulosidade de manhã. Mas naquele dia específico, ao contrário dos vários outros dias, dos dias anteriores, amanheceu o céu totalmente fechado e até chuviscando. Aí o pessoal ficou esperando o melhor, né? Para ver se dava certo. Mas as nuvens começaram a desaparecer e em torno das 8h57, que era a hora da totalidade, né? Um minuto antes, uma lufada de vento veio e tirou as nuvens que estavam na frente do sol, né? E eles puderam fazer o trabalho deles com um céu maravilhosamente limpo, exatamente na região do sol, né? Então, os britânicos tiraram 16 fotografias nos 5 minutos que durou a totalidade do eclipse, a totalidade é aquele momento que a Lua cobre totalmente o Sol, né? E das 16 fotografias que eles tiraram, 7 foram consideradas totalmente úteis. E esses resultados apontavam que, o fenômeno que o Einstein havia previsto existe. 2, o fenômeno existe conforme a previsão do Einstein, porque ele não existe de qualquer jeito, ele existe conforme um certo grau de curvatura da luz, de acordo com a posição da estrela em relação à superfície do Sol. Sobral. Muita gente se pergunta por que o Einstein não veio, ou mesmo acreditam que ele esteve aqui, né? Mas na verdade ele não veio. Tem vários motivos. Primeiro, porque ele era um físico teórico, ele não sabia, não conhecia o trabalho experimental de astronomia, que é uma coisa muito delicada. Ele seria, digamos assim, redundante. A parte que cabia a ele já tinha sido feita há muito tempo, mas era uma coisa tão importante e que eu acho que foi esse mito, né, surgiu no seio da população muito tempo depois, né, por conta o trabalho do Einstein, é o Einstein que esteve aqui, é o trabalho do Einstein que o pessoal veio verificar aqui. Aí no troca-troca de palavras pode ter acontecido de ficar que o Einstein veio aqui, né? Aí se criou um mito. Isso acontece eventualmente quando se passa muito tempo e a informação não é repassada da maneira correta, né? Se anuncia para nós a presença de uma ausência, né? Assim,
O Albert Einstein pensa, e talvez tenha sido a mente mais privilegiada que a gente tenha conhecido na ciência, talvez, né? Ele pensa um mundo e o pensamento dele é que toma conta das coisas, né? Então, assim, a cidade, talvez nunca tenha ouvido falar, talvez até hoje esse nome seja estranho na cidade. Eu enxergo a construção em torno da teoria da relatividade, a construção de um mito de origem que legitima a importância da cidade no Ceará e no Brasil e no mundo. Então, assim, Sobral é importante porque foi Vila Real e distinta. Sobral é importante porque foi colonizada por brancos com áreas de nobreza. Sobral foi importante porque existiu o Domingos Olímpio, mas Sobral foi importante porque abriu as portas da modernidade com a teoria que ninguém sabia de fato como funcionava. Eu acho que o Albert Einstein veio para Sobral é um mito urbano, pode ser considerado um mito urbano, um mito da nossa urbe, né? Mas ele não é corroborado pelos fatos históricos, tá certo? Não é corroborado, porque ele não esteve aqui, ele não podia estar aqui, né? E não havia necessidade de ele estar aqui. Então, não é ele que está na cidade, é a cidade que está nele, entende? Não é o Albert Einstein que está em Sobral, é o Sobral que está lá. Então, isso vem na contramão do que se imagina a princípio, de que ele esteve aqui. Esteve, mas não esteve. Mas é assim que as coisas funcionam, pelo menos no mito. O mito é e não é ao mesmo tempo. Explica e pode não explicar.